Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Opinião desta quinta-feira, dia 2 de abril de 2026, aqui na TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação aqui de Cuiabá, Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui para um bate-papo informativo, análises das movimentações políticas dos últimos dias, a doutora em ciência política, Cristiane Fonseca, professora do IFMT. Boa noite, professora. Grata à senhora pela presença aqui conosco. Boa noite, Kleber. Boa noite, professor Lorenberg. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Muito bem, e ao meu lado, o decano do Opinião, a cadeira 001 aqui da bancada do Opinião, professor decano Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Kleber. Boa noite, professora Cristiane. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Muito bem, lembrando a você que o programa Opinião é transmitido ao vivo, simultaneamente, real time, pelo portal Gazeta Digital e também pelo perfil da TV Pantanal no Facebook, TV Pantanal-Rede TV. E você pode acompanhar tudo sem perder nenhum lance, se precisar se locomover, desde que não esteja dirigindo, né? Você pode estar aí acompanhando o programa na inteireza. E também pode participar conosco através do WhatsApp 65999-322529, como está aí na sua tela, 65999-322529, e mandar a sua sugestão, a sua pergunta para a professora Cristiane, para o professor Lorenberg, a sua opinião, enfim, participe conosco, inclusive sugerindo temas que você quer que os nossos analistas analisem, né, comentem, e que às vezes a gente aqui não está na nossa pauta, tá bom? Muito bem, professora Cristiane. Esses são aqueles momentos em que, salvo engano, Marx dizia, né, que no processo revolucionário há dias que passam em minutos e há minutos que parecem anos, né? Tudo o que é sólido à noite se desmancha no ar e amanhece diferente. Como, por exemplo, o que aconteceu de ontem para hoje, né? Ontem o deputado Nelson Barbudo foi anunciado, o deputado federal Nelson Barbudo foi anunciado como o novo filiado do União Brasil, e amanheceu hoje nos braços do Podemos, né? E uma coisa parecida aconteceu com o deputado Fábio Garcia, que ontem já admitia que iria se transferir para o Podemos e, segundo ele, recebeu um telefonema de um líder nacional do partido e decidiu ficar no União Brasil. Tem mais disso acontecendo? Como é que a senhora está vendo essa movimentação aí? Então, acho que tanto no âmbito para federal como para estadual, essa movimentação aí só vai finalizar no dia 3 de abril, né? Nós vemos, por exemplo, a Maísa tem aí um posicionamento de que ela deve ir para o PSDB, mas até então você não tem um martelo batido, diferente do Juca, que já se filiou ao PSDB, que eram aí, no caso do Juca, alguém que iria para o PRD. Os partidos ficaram inchados, né? Pelo menos o União Brasil, o Republicanos e o Podemos na chapa para estadual, serão 3 grandes chapas da morte. A gente vê o Sebastião Rezende, que ainda é uma incógnita, né? Que o União Brasil gostaria que ele saísse do partido para deixar mais competitivo, de repente até ir para o Avante, mas ele bate o pé que para um partido pequeno ele não vai, ele só vai se for para um partido grande, ou seja, não sairia do União Brasil. Então tem muita coisa ainda, Kleber, para acontecer até essa finalização da janela partidária. Essa movimentação do Sebastião Rezende, quer dizer, essa movimentação toda que ocorre no momento, em todos os partidos, especialmente na disputa de deputado estadual, deve-se à primeira novidade da semana, né, professor? Que foi a intervenção no Diretório Estadual do PRD. Para você que ainda está meio assim, perdido no assunto, o que acontece? O grupo do governador Mauro Mendes foi em busca de um outro partido para aliviar a concorrência no União Brasil, que estava muito forte, né? E aí eles encontraram esse partido já há 2 anos, o PRD, foi para lá liderar o partido o Mauro Carvalho, o suplente senador,
que eles montaram uma chapa lá muito interessante, com pelo menos uns 4 Sim. deputados estaduais, secretários de Estado que estavam saindo, estava tudo certinho, né, professor? PRD vai ser tipo assim, um puxadinho do União Brasil. Um puxadinho ou uma nova força, né, um novo partido, aí aliado de uma maneira, falando de uma maneira mais respeitosa, assim, da base governista. Ocorre que, ao que tudo indica, o senador Wellington, lá em Brasília, articulou o retorno do PRD para o seu campo político. E com isso, essa chapa aí de 6, 8 nomes muito fortes, com densidade superior a 15 mil votos cada um, teve que se reacomodar nos demais partidos. E aí gerou essa confusão toda. Professor, pelo que o senhor está acompanhando, assim, dá para dizer que tem um partido que está saindo mais fortalecido que outros nesse momento dessa movimentação? Kleber e amigo telespectador, veja, essa movimentação é interessante, não apenas do ponto de vista, porque cada político, cada parlamentar está deslocando de um partido para o outro com a única função, o único objetivo, manter a sua cadeira. Esse é um ponto pacífico. Todos nós entendemos isso. Eles não estão defendendo interesses de A, B ou C, ou questões ideológicas. Está tentando a manutenção da sua cadeira tão somente. Mas em torno de tudo isso, há também o interesse de grupos políticos. Esse é um outro ponto que nós não podemos perder de vista. A intenção do grupo político é sempre se fortalecer. Daí, o interesse, por exemplo, do grupo do Mauro Mendes, não estou falando da União Brasil, mas do grupo, especificamente do grupo Mauro Mendes, para ter o controle do PRD. O que ele perdeu é aquela história que todos nós sabemos, amigos. O dono do partido, quem comanda o partido no âmbito nacional, não quer de forma nenhuma ter uma diretoria eleita pelos filiados. Querem diretoria sempre provisória. Por uma razão muito clara. Uma diretoria provisória, facilmente você pode removê-la. Facilmente você pode substituir todos os membros. Foi dessa forma que aconteceu com a questão do PRD. E não é a primeira vez. Lá no começo, quando o grupo do ex-governador Mauro Mendes tomou conta do PRD, exatamente tendo a presidência colocada o Mauro Carvalho, foi esse o objetivo. Amigos, essa é uma tática tão antiga, mas tão antiga, que está presente em toda a história político-eleitoral brasileira e, em especial, mato-grossense. Para o amigo telespectador que não sabe, é bom lembrar que o PTB antigo nasceu exatamente com um dos irmãos Miller, Júlio Miller. Júlio Miller fazia parte do PSD, juntamente com Filinto. Aí alguém fala, poxa, mas 2 estrelas naquele momento comporta-se dentro de um partido? Claro que comporta. Porém, havia necessidade para o grupo ficar mais forte, tendo braços em outro partido. Exatamente por isso que o Júlio Miller veio e criou o PTB. Embora lá na frente ele tenha perdido as rédeas do PTB para o Wilson Fadul. Mas essa é uma tática tão antiga, amigos, mas tão antiga, até nisso, os grupos que dominam o partido ressuscitam táticas antigas para poder manter dominando os partidos. Aí o professor coloca uma situação aqui interessante, Cristiane, que é o seguinte: essa movimentação ela impacta na disputa real do governo, por exemplo, ou é aquela velha tática de dividir para conquistar? Então vamos nos dividir entre nós aqui, nos diversos partidos que nós temos à nossa disposição, para a gente conquistar um maior número de cadeiras e voltar a atuar como a mesma bancada, no mesmo campo político. É isso?
Eu vejo que é o dividir para somar, né? Inclusive, quando eu penso aqui no Juca do Guaraná, eu me lembro que num primeiro momento foi cogitado que ele iria para o PSD, ou seja, o PSD de Fávaro, né, que é antagonista hoje do grupo do governador Mauro Mendes. E aí, né, o que se fala é que teve uma reorganização ali no Paiaguás e, de repente, o Juca já hoje aparece no PSDB. E você tem o Paulo Araújo, que ainda é uma incógnita, né? Que inclusive fez aí uma tentativa de entrada no PSD, a priori não foi aceito e também está batendo cabeça para encontrar um partido. Mas a ideia é justamente que esses aliados, que inclusive foram base do governador Mauro Mendes, ocupem espaços em partidos estratégicos para a manutenção do poder, particularmente aí para que eles possam vir a ser reeleitos. Tanto é que você tem aí a organização do Botelho, por exemplo, que vai para um MDB justamente porque... Esse é um fato inesperado, né? A ida do Botelho para lá, na sua opinião? É um fato. Ele vinha já falando que tinha essa possibilidade dele filiar no MDB. Tudo bem que ele faz aquela construção da questão dele ir para o MDB para colaborar com os outros correligionários do União Brasil, dar mais possibilidades, mas eu penso que tem um outro recado aí. E o outro recado ficou claro, né? Quando ele disse que seus candidatos ao Senado é Mauro Mendes, mas também a Janaína Riva. E, ao mesmo tempo, essa filiação dele deixou em aberto o próprio compromisso dele para governador do estado. Como que nós percebemos isso? Na fala deles de hoje, quando perguntado sobre Otaviano Pivetta e Jaime, ele se esquiva e fala que ele é partidário e que quando essas coisas forem resolvidas é que ele vai se definir, mas ele será partidário. Então você vê um Botelho que não está aí, né, fechado com o projeto Otaviano Pivetta e aguarda também como o Jaime vai se colocar nesse projeto. Lembrando que ontem o Jaime também ratificou que nada faz ele desistir da disputa para o governo do estado. Somente Deus, seu filho e seu pai, que são duas pessoas, no caso, falecidas. Então, demonstra aí que nós podemos ter 3 candidaturas. No campo da direita, né? Que ainda tem a Natasha. No campo da direita, tendo o Jaime, sim, o Otaviano Pivetta e o Wellington Fagundes, né? E a Natasha no campo progressista. E também, de uns dias para cá, professor, vem sendo cogitada a candidatura do blogueiro Rafael Milas, pelo Missão. O Rafael é uma figura emblemática porque ele era um influencer digital de direita, né? Declaradamente de direita. Ele tem uma página aqui que eu acho que muita gente acompanha, chama Tudo Menos Política, né? Mas só fala de política. Eu acho esse paradoxo bem legal. O nome da página é Tudo Menos Política, mas só fala de política. Mas num dado momento, logo após a eleição municipal, ele rompe com o Abílio, principalmente. O Abílio, né? Com a Flávia, com o Cláudio Ferreira. Ele teve uma ruptura com os principais líderes da direita aqui. E aí ele, inclusive, trava uma disputa bem dura aí com um grupo de vereadoras, né? Por conta daquela situação que a senhora levou a moça, né, lá na escola. E aí, de repente, não mais que de repente, ele surge como pré-candidato desse partido Missão, que eu confesso que é um partido de direita, né? É proveniente do MBL, né? É uma dissidência do MBL. Isso. Para você ver, né? A direita pagando a língua, né? Porque a direita falava que a esquerda que não se unia nem na cadeia, né? Então, assim, a direita vai mostrando que não é muito diferente. Esse fato novo, assim, dessa candidatura do Rafael Milas, o senhor enxerga como um outsider autêntico, alguém que pode dar uma bagunçada, que vai atirar em todo mundo, vai virar um franco atirador, ou nem prospera esse projeto e acaba nem sendo candidato? Ô, Kleber, ele vai poder manter, e com certeza ele vai manter a sua candidatura, mas tem um detalhe interessante. Esse mesmo processo que está acontecendo em Mato Grosso está acontecendo em Minas, em Goiás, no Paraná, o mesmo partido Missão, que fala da dissidência do MBL, mas na verdade tem todo o MBL ali apoiando por inteiro o partido. Aliás,
O candidato a governador em Minas Gerais é um jornalista que faz aquele programa de direito do consumidor. Ele que está à frente desse partido Missão para vir para uma disputa ao governo do Estado. Então, acontece em vários estados esse partido. Portanto, não é... Ele não fenômeno local. Não é um fenômeno local. Aliás, é nacional e há toda a possibilidade e a probabilidade de vir ser, de fato, um candidato ao governo do Estado. Olha, eu conheço o Rafael, claro, né, da área de comunicação e admiro até o trabalho dele. Acho que o blog dele foi um blog inovador e, assim, uma candidatura dessa forma é uma candidatura interessante, porque ela não tem nenhum compromisso com a vitória, zero compromisso com a vitória. O que dá uma liberdade plena, uma autonomia gigante para você poder fazer uma campanha conforme a sua conveniência. E pelo estilo dele, ácido, agressivo, ele corajoso, né, no enfrentamento, assim, eu acredito que dá para esperar que ele seja, de fato, um franco atirador. Né? E aí, Cristiane, a pergunta é, ele não tem nada a perder no negócio desse, porque no mínimo, com a projeção, a popularidade que ele vai ganhar na campanha, ele está com uma pré-campanha garantida para vereador em Cuiabá daqui 2 anos e meio, não é isso? Eu vejo dessa forma. Caso ele realmente mantenha essa candidatura, não tem compromisso e eu acho que ele realmente vem como flanco atirador, vai fazer enfrentamento e não acho que vai ser pontual, acho que vai ser enfrentamento principalmente com esses 3 da direita. Digo com esses 3 da direita porque são os que têm maior protagonismo em termos de possível percentual eleitoral. E é onde está o público dele, né? Que é a direita, né? E ele quer justamente buscar as contradições dessa direita. Então, eu vejo que ele iria para uma eleição sem compromisso, inclusive acho que seria interessante, porque os 3 ali, eu acho que ainda ficaria num debate blasé. A gente viu, por exemplo, essa semana que o Pivetta soltou aquela questão dos 30%, o Jaime já fez um enfrentamento, mas ali ficou, né? E o Wellington vestiu a carapuça. Praticamente, né? Isso. Né? Então, ele é um cara que entra nesse processo de maneira zerada, né? Ele parte aí do zero, vem de um partido que seria uma Missão, que na verdade ele não é uma dissidência, Kleber, ele vem do MBL, né? Porque o MBL é um movimento, como o JS era do PCdoB, né? Então, o MBL, né, cria um partido, inclusive o Kim Kataguiri, que era o grande líder do MBL, hoje é do Missão, então é um partido que vai disputar agora o pleito de 2026. Então ele vem com um partido também que não tem nenhum tipo de desgaste nesse primeiro momento. Então acho que vai ser bom para ele. Nem ele vindo com desgaste e nem o partido por qual ele possa vir a ser candidato vem com desgaste. Isso dá recall para ele realmente fazer enfrentamento, principalmente com essas 3 figuras aí que serão candidatos ao governo pela direita. Lembrando que ele, pelo perfil que ele tem, e por ser um profissional ele é publicitário, né? Até onde eu sei, um profissional de comunicação que domina essas técnicas de comunicação digital, de internet. Uma coisa que é muito valorizada nesse meio, professor, é a chamada economia da atenção, que tem numa figura como o Pablo Marçal hoje um dos ícones, né? Mas teve no Bolsonaro e teve em outros personagens mais antigos. Teve, no caso de Mato Grosso, o Procurador Mauro. O Procurador Mauro era um craque de economia da atenção, que chegou onde chegou, sempre sendo muito bem votado. E esse ano agora, né, disputa ele está no PSD, para disputar eu com a já federal, não consigo ver ele dentro desse mesmo repertório. Ele sem a economia da atenção, ele está atomizado ali no meio de todo mundo. Teve o Enéas, né? E teve o Tiririca, né? Então, assim, você imagina, meu nome é Enéas, você ganhar milhões de votos em São Paulo. Então, assim, se o Rafael Milas conseguir encaixar um bordão, ele com 30 segundinhos ele faz um estrago no meio, gostei da expressão desses demais candidatos blasés, né? Eu estava falando aqui para o professor outro dia que são hoje 4 idosos disputando a eleição. A Natasha, que ainda não é, mas se ganhar, será, quando tomar posse, sessentona, né? Sexagenária, o Jaime, o Otaviano e o Wellington, né? Então o Rafael, de fato, pode ser o ponto fora da curva. E você, o que acha? Você acha que existe espaço
para um candidato irreverente, diferentão de todos os outros, que meta o dedo na ferida? Você gostaria de ver um candidato assim para dar uma desequilibrada no jogo eleitoral? Eu me divirto, viu? Mas eu quero que você que está em casa mande a sua participação, mande através do WhatsApp 999 322529, que nós teremos a alegria de registrar a sua participação aqui conosco. A professora Cristiane disse que vem para cá porque ela gosta que aqui o telespectador participe. Então, não vamos desapontá-la hoje, tá bom? Aproveite o intervalo e mande a sua pergunta, a gente volta em 1 minuto e meio. Olá, boa noite. Estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Opinião desta quinta-feira santa, viu? Quinta-feira santa, dia 2 de abril de 2026. Hoje recebendo a professora doutora Cristiane Fonseca para a gente fazer um bate-papo qualificado sobre esses bastidores da política de Mato Grosso, né? Que vão aparecendo, aí muda, aí a pessoa cochilou, o cachimbo cai, como eu dizia antigamente. E nós falávamos aqui no bloco anterior de alguns personagens icônicos das disputas eleitorais. Falamos de alguns do Brasil, mas tem mais para a gente falar aqui de Mato Grosso e de Cuiabá. Ó, que eu estou lembrando agora aqui, tem o professor Hélio Silva, o caça-corrupto, papa-corrupto. Ele tinha uma caminhonetinha, uma pampa, né? Um saveiro, não sei, que ele botava uma jaula ali e andava com isso pela rua, que era um negócio assim genial. Não ganhou eleição, mas deixou lembrança, né? Ficou registrado. Teve o Mandioca. O Mandioca. Você lembra do Mandioca? Também. Mandioca neles. Mandioca neles. Ele tinha uma mandioca. Quem lembra do Mandioca? Ele tinha uma raiz de mandioca mesmo assim, que ele usava. Um dia ele foi gravar e ele foi gesticular, a mandioca quebrou. Também uma figura que deixa aí, lembrança. Tinha o Matrinchã, o Tião Matrinchã, teve o Linguiça neles também, que foi candidato a governador, o Muvuca, né, que você lembrou, e você lembrou de um outro também, que saiu do meramente engraçado, icônico, e virou um candidato que chegou a disputar a eleição, né? De quem que a senhora lembrou, professora? Não, o que eu estava falando foi da eleição do governo do estado de 2022, que nós tivemos o Mauro Mendes, Márcia Pinheiro e o Ritella, o pastor Ritella. E ele foi uma pessoa que veio para a candidatura, eu entendo, como um outsider, sem compromisso também com vitória, mas que eu imagino que se ele tivesse mais 2 semanas ali para continuar fazendo os enfrentamentos, ele poderia até ultrapassar a Márcia. A diferença dele para a Márcia Pinheiro foi de 2 pontos percentuais. A Márcia terminou com 16,41, se eu não me engano, ele com 14 ponto alguma coisa. Então, assim, ele que tinha começado lá atrás, que tinham pesquisas que ele nem aparecia, ele praticamente tem aí empate técnico, né? Com a ex-primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, que à época o seu esposo era prefeito. Então ela era a primeira-dama, né? Exatamente. E também ali, vamos assim, o bom que eu acho da liberdade que a gente tem aqui na opinião é que a gente pode ir seguindo a dinâmica da conversa sem ficar preso num roteiro. Eu estou aqui cheio de coisa que a editora deixou para eu fazer. Eu vou fazer, tá, Caroline? Os destaques do Gazeta Digital tem coisa interessante, mas eu não posso deixar de perguntar ao professor, que é um estudioso de posicionamento estratégico também, de candidaturas, se não havia ali no posicionamento da Márcia um erro tremendo de conceito, porque ela se colocou como candidata mãe dos pobres, mas ela se apresentava, vou usar uma expressão sem nenhum pejor assim, como perua, né? Uma perua de engomada, que não combinava com mãe dos pobres. Mãe dos pobres é aquela pessoa servidora que vai cuidar da fila do ossinho, que amarra um lenço na cabeça, tipo Thelma de Oliveira. Thelma de Oliveira estava mais para a mãe dos pobres do que a dona Márcia, toda elegantérrima, chiquitérrima, que como ela aparecia. O senhor concorda comigo ou o senhor acha que eu viajei na maionese agora? Não.
Amigo telespectador, é preciso fazer duas observações com relação à candidatura da Márcia Pinheiro. A primeira delas, uma construção toda sem planejamento nenhum. Veja, vai para uma disputa eleitoral contra um governador que tinha uma campanha eleitoral praticamente toda planejada, toda construída. Não mudou nada. Agora, se nós compararmos a campanha do Mauro Mendes em 2022, é muito diferente da campanha Mauro Mendes de 2018. Ora, se eu tenho uma candidatura com grandes possibilidades ou com praticamente a vitória garantida, um candidato, e eu estou me referindo exatamente a Márcia Pinheiro, deveria ser melhor trabalhado e melhor construído. Esse é o primeiro ponto negativo. Não teve nenhum preparo. Aliás, o prefeito, à época, usou exatamente a candidatura da Márcia para ele não perder o bonde de toda a história político-eleitoral do Estado. Foi essa a estratégia. O segundo ponto que não se deve perder é a própria desunião de todas as pessoas que compunham, em tese, que compunham a coligação. A frente PV, PT e PCdoB não apoiou integralmente a candidatura da dona Márcia. Esse é um ponto. Significa o quê? Não houve nenhum acordo, não houve nenhuma costura, não houve nada a respeito dessa candidatura. Terceiro ponto, o número de votos obtidos por ela foi uma votação, a meu juízo, expressiva. Porque como que você sai para uma candidatura sem nenhuma organização, sem nenhum planejamento e sem nenhum objetivo a alcançar, a não ser a continuação da figura do prefeito à época na campanha eleitoral? Se você não tem nada disso, o objetivo, a votação que você poderia obter é muito pequena. E ela teve uma votação, a meu juízo, expressiva. Para quem nunca tinha sido candidata. Exatamente. Antes, né? Mas como a doutora Cristiane falou também, com uma semana, pelo resultado, se bobeasse, o Ritella ultrapassava ela, porque aí eu acho que, e concordando com a avaliação dos dois, eu acho que ela teve um bom desempenho. Muito. Para ser bucha de canhão, como ela foi, né? Eu gosto de falar o português, claro, porque às vezes as pessoas não entendem assim, o que o senhor está falando, qual é a sua elegante, professor, catedrático. Aí eu dou uma traduzida às vezes, assim, né, professora? E vou no português. Acabou. Ela foi bucha de canhão, não tinha quem encarasse, ela deixa que eu chuto. Fez uma votação que pôde fazer, mas quase foi ultrapassada pelo Ritella, que não pertencia a nenhum campo político expressivo. Então ele foi, na minha avaliação, concordando com a Cristiane também, ele teve um desempenho até melhor porque ele estava melhor posicionado, né? E numa disputa eleitoral, estar bem posicionado faz toda a diferença, né, professor? Com certeza. Ele não tinha nada a perder. E também não tinha nada a perder. No mínimo, acumulava capital político para tentar agora. Vamos ver, ele está por aí, né? Ele sai candidato agora, né? Deputado aí. Federal. Eu vi que ele colocou o nome dele como candidato a federal. Talvez tenha errado o cargo, né? Assim, mais uma tentativa, vamos ver. Eu prometi para a Caroline que ia fazer aqui o destaque do Gazeta Digital. Eu separei um aqui do ex-governador Mauro Mendes falando da possível candidatura da sua esposa, a dona Virgínia Mendes. Pode ser essa? Vamos lá na tela? Eu posso ir chamando? Vamos lá. Mauro diz que candidatura de Virgínia não é prioridade e que ela não decidiu o futuro. O ex-governador Mauro Mendes afirmou que a possível candidatura da deputada federal para a deputada federal da ex-primeira-dama Virgínia Mendes não é prioridade no momento e que a decisão será tomada mais adiante, após uma avaliação pessoal dela. Abre aspas. A minha primeira-dama não vai decidir isso agora. A Virgínia, que é ex-primeira-dama, vai analisar. Ela vai continuar no União Brasil junto comigo. Então, vamos ver o que é que nós faremos em termos de se ela vai ou não vai ser candidata, declarou Mauro Mendes. Ele reforçou ainda que a definição caberá exclusivamente à Virgínia, que deve ouvir familiares e pessoas próximas antes de bater o martelo. Tá aí, Cristiane.
A Virgínia Mendes é um nome interessantíssimo na disputa, porque há quem diga, ontem aqui, com a presença do professor Vinícius, seu colega, né, cientista político também, a gente chegou a debater esse tema um pouco, e ele falou que já ouviu quem acredita que ela possa conquistar 200 mil votos. Eu já ouvi 150, eu já ouvi de 80 a 150. O professor Lorenberg também já ouviu um número bem expressivo, né, professor? Da possibilidade dela fazer. Aí, os fenômenos, ou uma pessoa que ainda não foi testada, nisso ela guarda uma semelhança com a Márcia Pinheiro, né? Ela pode tanto surpreender e arrebentar de votos, como pode surpreender negativamente e não ter os votos esperados. Por quê? Porque, veja, ela disputaria basicamente os mesmos votos do Fábio Garcia, que foi o mais votado entre os eleitos da eleição passada. Você acha que vale a pena esse risco para ela de tentar a urna para ver qual que é mesmo, assim, se todo mundo que dá tapinha nas costas de fato cumpre e entrega o voto? Eu concordo com você que os dois vêm de um mesmo nicho eleitoral. Tanto o Fábio Garcia como a Virgínia, que a gente sabe que foram abençoados, seriam, no caso, se a Virgínia vier candidato, pelo ex-governador Mauro Mendes. Se Virgínia vem candidata, eu não tenho dúvidas de que o Mauro Mendes segura na mão dela e vai tentar fazer uma dobradinha pesada. Mas aí fica essa incógnita de como ficaria o Fábio Garcia. Até porque hoje, né, como você falou no início, tinha essa possibilidade dele ir para o Podemos. Ele disse que nacionalmente pediram para que ele se mantenha no partido. A própria Gisela Simona também ficará no União Brasil. Então você fica com uma chapa inchada. Agora, eu vejo ela na disputa segurando na mão do Mauro Mendes. E se ele não desidratar também. Porque, por enquanto, o que as pesquisas ao longo aí, pelo menos desses 6 meses, apontam, é ele sempre numa primeira posição com um percentual empoderado. É segurar na mão da Virgínia e fazer uma dobradinha interessante de modo que ela tenha uma votação imponente. Eu acredito nisso. Agora, a gente ouve outras discussões, né? Ah, mas a ideia era um Fábio Garcia como um possível vice do Pivetta. Porque é importante a gente lembrar que, assim, Mauro Mendes e Pivetta são aliados, mas não são de mesmo grupo. Então, ter o Fábio Garcia como vice do Pivetta seria uma forma de ter a representação do grupo do Mauro no projeto Pivetta governador. Mas aí você tem o Jaime Campos, que também bate a mão hoje e fala, eu não deixo de ser candidato. E aí? 2 pessoas no União Brasil. Virgínia sai candidato. A ideia é um Fábio recuar para ser um possível vice do Pivetta. Mas Jaime dizendo que é candidato, essa conta não fecha, né? Então... Deixa eu botar uma pimenta nesse pirão seu aí. E que tal, eu nunca ouvi isso, eu já pensei, mas nunca tinha falado, estou falando agora. E que tal, professor, também, o senhor, depois eu vou querer ouvi-lo, a Virgínia de vice do Pivetta, porque ela mata 2 coelhos com uma cajadada só. 3, na verdade, né? O Fabinho mata 2. Qual? Um que você falou, que é o de ser uma pessoa do grupo do Mauro lá, mas também de ser cuiabano, que é o Pivetta é do interior, é de Lucas. A Virgínia mata 3 coelhos com uma caixa d'água só, como uma amiga minha falava. É cuiabana, quer dizer, é chapadense, cuiabana, é representante até mais do que o Fabinho, né, do Mauro Mendes, e é mulher, né, que é um gargalo que o Pivetta vai ter que lidar com ele. Como é que você vê isso? Eu concordo com você. Realmente nunca vi essa discussão até o momento, mas eu acho que seria talvez um posicionamento cirúrgico. Não tem dúvidas que a pessoa da maior confiança do Mauro Mendes seria a esposa dele. Então fecha isso. Eu ainda colocaria mais um ponto, ou seja, a União Brasil é fechado com republicanos. Então você alia essa questão partidária também. E aí você ponderou, né, que eu acho que o calcanhar de Aquiles do Pivetta será essa questão voltada para as mulheres. Por quê? Porque aí você retoma os dados, né? Mato Grosso é o estado tricampeão em feminicídio, 6º lugar em violência doméstica. Então, esse é um ponto que eu acho que vai travar a discussão eleitoral.
E o próprio candidato a presidente, que é o Flávio Bolsonaro, né, disse ao lado do Wellington Fagundes desse cuidado que precisa se ter em votar em candidatos que já tiveram episódios de violência doméstica. Então eu não tenho dúvida que essa pauta, ela vai entrar com força no debate das eleições. E aí quando você fala da Virgínia, a Virgínia trouxe ali no Ser Família muitas pautas que eram de defesa da mulher. Então ela conseguiria, eu não vou dizer minimizar o desgaste, mas pelo menos seria uma vacina. Se vai corresponder ou não, não sei, porque aí quem vai estar no enfrentamento na hora são os candidatos e não os vices. Mas você contempla aquela ideia de que precisa ter uma mulher na chapa, principalmente para ele. E uma mulher de fibra, a dona Virgínia, ela assumiu um protagonismo na crescente do governo do Mauro, como eu não me lembro de outra primeira-dama ter tido esse protagonismo. Vamos lá? Pega da divisão para cá, porque senão só vai lá em 1910. Da divisão para cá, nós tivemos o Garcia Neto, né? A primeira-dama Maria Lígia, que está aí até hoje nos dando o ar da graça e convivendo conosco e tal, mas ela atuava ali com a cultura, né, os chás que eram oferecidos no palácio, aqui no centro ainda, nunca se meteu muito em política. Depois veio Júlio Campos, com a professora Isabel, que também cuidava da área social e não saía desse quadrado aí que era reservado às mulheres. Depois veio a Teté Bezerra, que já foi um pouco mais atuante, tanto que depois foi eleita deputada federal e deputada estadual. Depois veio a Thelma de Oliveira, até então a mais atuante de todas, mulher que ia para a rua, que calçava um tênis e ia mesmo, pedia voto, também foi eleita deputada federal, foi eleita prefeita de Chapada 2 vezes. Depois, a dona Terezinha Maggi, que já não... Foi bem amena. Ficou ali também de maneira bem discreta. Depois a do Silval, a Roseli, né? Dona Roseli, que acabou se metendo os pés pelas mãos aí e saiu de uma maneira triste. Trouxe até mais desgaste, né? Saiu de uma maneira triste da política, não merecia aquilo, eu acho, mas enfim. E depois o Pedro, que começou com primeira-dama, mas terminou sem. Então não conta? Não conta também, praticamente não teve. E o Mauro, que teve na dona Virgínia uma primeira-dama, assim, com uma presença política muito forte em alguns momentos do governo, até salvando a barra do Mauro em alguns debates públicos, né? Então, tá aí. Eu quero que o senhor opine sobre isso no próximo bloco, porque já deu o nosso momento. E quero que você que está em casa acompanhando, dê a sua opinião para a gente. O que você acha dessa ideia da dona Virgínia ser a candidata a vice do Otaviano Piveta? Você acha que ajuda, que atrapalha? Você acha que ela consegue agregar na imagem do Otaviano Piveta, como cuiabana, como mulher? E você lembra de algum candidato exótico aí para vereador, para deputado, para prefeito, que você, inclusive, assim, conhece a pessoa, que já votou? Se lembrar, manda aqui para a gente, 999-32-2529, que nós teremos alegria em colocá-lo aqui no ar. 1 minuto e meio a gente está de volta. Muito bem, 20 horas e 13 minutos, chegamos no terceiro e último bloco do programa Opinião desta quinta-feira, dia 2. E enquanto não chega a sua mensagem, eu vou retomar o raciocínio anterior, na verdade o assunto, né, da dona Virgínia e das ex-primeiras damas. E eu pulei aqui por alguma razão a dona Lucimar, que foi também uma vice-atuante na época do Jaime Campos, governador. Elas eram muito presidentes da ProSol e tal. A Lucimar foi a primeira que não quis ser presidente de nada e criou a LAAU, né? A Liga das Amigas de Lucimar, e fazia o que hoje é feito, desde o governo do Pedro. Não estou lembrado o nome da esposa do Pedro, quando ele ganhou a eleição. Não lembro. Maria... Não era Maria, não. Maria Foi tão Pedrocian. pouco tempo não, que... do Pedro Táxi. Ah, do Pedro... Você falou que não era para ele ir muito lá atrás. Mas do Pedro Pedrocian está ali também, do Pedro Táxi. Eu não estou lembrado, uma querida, uma advogada.
Mas foi criado para ela, como ela não queria assumir função nenhuma lá, um núcleo, né, para poder tocar as coisas. E depois a dona Virgínia também foi criado esse núcleo de apoio à primeira-dama, desde a Prefeitura de Cuiabá. A Lucimar foi pioneira nisso, ela criou a LAAU, a Liga das Amigas e de Lucimar Campos, que faziam uma série de trabalhos sociais. Depois, a dona Lucimar foi eleita e reeleita prefeita de Vargem Grande e fez uma gestão muito vitoriosa, sem grandes crises e tal. Eu lembrei também que quando o Blairo Maggi foi candidato a governador em 2002, que tinha traço nas pesquisas, ele condicionou a aceitar ser candidato se ele tivesse a dona Iracy França, que era a primeira-dama de Cuiabá, como sua candidata a vice. Eu estava cobrindo como jornalista o lançamento dessa candidatura dele lá no auditório da MM, um lugar pequenininho para você ver como era. Ele não conseguia encher um lugar maior. Tinha apoio de apenas 3 prefeitos naquela época, que ele fez um discurso dizendo o seguinte: quem vai cuidar da área social do meu governo, se nós ganharmos, não será a minha esposa, a Terezinha, a Teri, como ele chamava. Vai ser a senhora Dona Iracy França, pelo belo trabalho que a senhora faz em Cuiabá, e de fato fazia. Acabou que a Dona Iracy não conseguiu ser um dia secretária de Bem-Estar Social, porque ela e a dona Terezinha tretaram antes da posse. A verdade é essa, né? Quem cobria bastidor sabe disso. Você vê hoje, assim, como é que você vê hoje esse... Eu não vou te colocar em saia justa, não, fica tranquilo. Como é que você vê hoje esse protagonismo das primeiras-damas na política e como é que você vê o fato do governador de agora não ter primeira-dama? Se isso interfere de alguma maneira no desempenho eleitoral dele. Por exemplo, na posse ele foi acompanhado do pai. Foi do pai. O pai é que entrou com ele lá na Assembleia, porque ele não tinha a figura da esposa e não deve ter optado pelas filhas, né? Porque ia ter mais de uma, ia dar confusão para escolher qual. Foi com o pai. Pronto, resolveu a situação. Kleber, você contou a história de todo o papel, o trabalho ou os trabalhos de cada uma das esposas de governadores. E você foi perfeito. Eu não tenho nada a acrescentar com relação a isso. Mas tem um detalhe, que todas elas cumpriu de fato o seu papel político em cada uma dessas gestões. Ah, mas uma apareceu... Ora, teve esposa de governador que não tinha rede social. Então, a chegada à mídia ou chegada ao número maior de população era menor. Mas, fora isso, todas elas cumpriram com o seu real papel. Todas elas, sem nenhuma exceção. Se nós tivéssemos, por exemplo, no tempo que o Garcia Neto foi governador do estado e a sua esposa teve um papel brilhante dentro do governo, se fosse hoje, com toda a mídia, com toda a questão da internet, ela seria até muito mais... Bem lembrado, professor. Muito mais expressivo o seu papel do que muitas outras que tiveram ajuda da mídia. E só pegando uma carona, pode segurar aí que o senhor vai continuar com a palavra. A doutora Maria Lígia era uma ativista cultural. Ela sempre foi muito ligada às artes, é escritora, né? Exatamente isso. Nós estamos falando aqui, para quem não estiver ligando o nome à pessoa, a doutora Maria Lígia de Borges Garcia é mãe do atual deputado federal, avó, perdão, do atual deputado federal Fábio Garcia. Não contou com a internet naquela época, né? Não tinha. Era de jornal. Há uns 4, 5 anos eu ainda a vi em ciclos ou em conversa sobre literatura. Eu a vi há 6, 7 anos atrás. Muito presente, muito dinâmica. Ela lançou um livro agora tem 3 anos, 3 ou 4, aqui no Sesc Arsenal, e eu tive a honra de ir lá e receber o livro autografado por ela. Uma figura. Mas é verdade. E vai nos comícios do Neto, faz discurso, faz questão de ir. Quase 100 anos. Agora tem um outro ponto, voltando para o outro lado, Paulo. Tem a pergunta que eu te fiz, do Piveta. Sem primeira-dama. Isso afeta de alguma forma? Não, de forma nenhuma.
De forma nenhuma, porque nós já tivemos exemplo, você falou muito bem da questão do Pedro Táxi, ele começou com a primeira-dama, começou com a esposa, e depois, no meio do mandato, eles se separaram. Tanto é verdade, quando ele entregou a faixa de governador para o governador Mauro Mendes, ele acompanhou a filha dele, aliás, a única filha que ele tem, né? Acompanhou isso, então não faz nenhuma diferença. O que pode fazer diferença, e aí, com certeza, as equipes que estão em volta ou em torno de cada um desses nomes deve trazer como candidato a vice uma mulher. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se o Jaime vir para a disputa ao governo do Estado, ele deverá vir com a mulher como vice. Isso é também presente para o Wellington Fagundes e também para o Otaviano Pivetta. Eu não tenho a menor dúvida disso. Com relação à Virgínia, eu só tenho uma dúvida a respeito. Onde está a dúvida? No aspecto legal, na legislação. Veja, nós estamos no mandato do governador Mauro Mendes. Esse mandato não acabou. Embora o governador seja outro, mas o mandato não acabou. A legislação não permite que um parente, que a esposa, que o filho saia para uma candidatura a governador, por exemplo, ou a vice-governador. Na governador eu tenho certeza, a vice eu já não sei. Pois é, aí que está a minha dúvida. Aí é que está a minha dúvida. No aspecto legal, no aspecto jurídico. Boa, vamos consultar. Ela pode entrar nisso aí, porque o mandato não acabou, amigos. Esse é um ponto. Tá aí, se tiver algum advogado eleitoralista especializado em direito eleitoral e puder responder isso para a gente, por favor, manda aí o 999322529 para a gente já sanar essa dúvida. Senão a gente traz algum aqui. Pois é, esse é um aspecto que deve ser lembrado. Boa, talvez por isso que não esteja aí, né? Nunca tenha sido cotado mesmo, né? Exatamente. Por isso que a turma fala que de boa intenção o inferno tá cheio, né? Porque tem que verificar primeiro. E eu me lembrei de uma coisa, né? Assim, quando o Jaime e o Wellington estavam naquele processo de namoro também, né? O Jaime dizendo, olha, se eu tiver melhor, sua esposa é minha vice. E se você tiver melhor, a Lucimar é sua vice. O Wellington e o Jaime, isso aí. Teve até disso. É meio estranho, né? Mas são coisas que acontecem que não deveriam acontecer, como diria o William Gomes. E eu lembrei aqui, faço questão de dar aqui, fazer o reparo devido, chama-se Samira Martins, a esposa que tomou posse, inclusive junto com o Pedro Táxi, uma advogada de grandeza, uma pessoa atuante aí no meio jurídico. O esquecimento foi involuntário, tá, Samira? Cristiane Fonseca. E no caso da Natasha, assim, como é que você está enxergando essa... A Natasha já é mulher, não precisa buscar uma mulher para vice. Mas também não seria de todo ruim, né, ter uma chapa feminina, porque a Natasha, além da questão ideológica de ser direita ou esquerda, ela é médica, ela é mãe, ela é uma pessoa assim... E o tema da saúde estará bem presente nas eleições desse ano, assim como o tema da segurança pública. Talvez os dois temas mais importantes, né? Como é que você vê, assim, se fosse pedido a você, a Natasha, amiga, por sororidade, me dá um caminho aqui para eu me posicionar, o que você diria a ela? Por sororidade, tá? Bom, eu vejo a Natasha, é a única mulher na disputa, né? Agora, o que a gente sabe, Kleber, é que provavelmente a ideia é que seja um vice da federação. E os nomes que mais despontam são justamente de mulheres ali na federação. Você tem a Edna Sampaio, por exemplo, que coloca o nome à disposição para ser candidata ao Senado. Você tem a professora Patrícia, que esteve aqui com você também no programa, do PCdoB, que já chegou num momento a colocar o nome para o Senado também. Então, eu acho que a Natasha pode vir, sim, com uma candidatura 100% feminina, o que não seria algo distinto da forma como o campo progressista costuma colocar suas chapas à disposição.
né? Ainda que ela esteja no PSD, que necessariamente não é um partido de esquerda, mas com quem o PSD dialoga aqui em Mato Grosso é com um grupo que tem majoritariamente mulheres mais empoderadas dentro da estrutura. Então, acho que seria, sim, propositivo ela ter outra mulher. Não acho que necessariamente acrescentar um homem, a menos que seja alguém que tenha um recall do tipo... ela vem na representação na saúde, aí alguém que vem, por exemplo, dentro da perspectiva da educação. Ou da alguém segurança, pra somar, né? da segurança. Coronel aí está na moda, os coronéis na política. Para somar. Agora, trazer um homem só para trazer essa dupla dinâmica aí não acrescentaria nada. Muito bem, tá aí, Natasha. Você não pediu, mas eu pedi aqui em seu nome por uma questão de sororidade e foi aqui uma posição da doutora Cristiane. Tem uma participação aqui do telespectador, nós vamos a ela para valorizar aqui o nosso amigo Binho. Boa noite, meu nome é Binho, do bairro Jardim Mossoró, aqui de Cuiabá. Programa com a cara de Mato Grosso. Parabéns pelo jornalismo. Acho que ele repete aqui e mostra uma foto. Vocês vão mostrar a foto aí que ele tirou lá da bancada ou não? É possível? Não é possível, né? Tá aí, Binho, grato a você pela audiência e eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que está só com vergonha. Olha lá, mas tem mais, não é só a minha não. Muito bem. Professor Lorenberg, e para o Senado? Nós não vamos ter muito tempo para evoluir com essa conversa hoje, mas qual que é, assim, em linhas gerais, para a gente não entrar em nome, para não fulanizar muito, qual que é a relação que existe da eleição de senador com a eleição de governador? O senhor vê que uma interfere na outra ou são eleições completamente diferentes? Kleber e professor Cristiane e amigo telespectador, essa campanha, essa eleição pode ser casada com toda a tranquilidade do mundo. O candidato ao Senado com o candidato a governador do estado pode ser casada. O que não se pode é cometer alguns equívocos que já foram cometidos no passado. Qual é o equívoco? O candidato ao Senado, historicamente no estado de Mato Grosso, nunca, em nenhum momento, puxou o candidato, colocou o candidato a governador a tiracolo e o elegeu. Nunca aconteceu isso. Nós temos exemplos de sobra a respeito do estado de Mato Grosso. Agora, o contrário acontece. O governador, casado, numa campanha casada com o candidato ao Senado, ele pode sim puxar o candidato ao Senado e elegê-lo. Nós temos exemplos de sobra na história político-eleitoral mato-grossense. Esse é um ponto que deve ser de reflexão para todos nós. Não será em 2026 que iremos quebrar essa questão histórica nas eleições. Portanto, mas independentemente disso, deve sim manter esse casamento das duas campanhas, sim. Porque uma depende da outra. Uma pode pedir voto para a outra, sobretudo no interior. Cristiane, posso fazer uma provocação? Pode. Eu vejo que a pesquisa que foi publicizada hoje demonstra um ensejo de um dos grupos de como eles gostariam que fosse a composição dos dois nomes para o Senado. A gente percebeu essas movimentações desde o ano passado, que seria aí Mauro Mendes candidato e Medeiros candidato, que foram os dois nomes que apareceram hoje como primeiros e segundos colocados. Então é só uma provocação no sentido de que essa era uma organização de composição para o Senado que principalmente o grupo do governador Mauro Mendes e também o próprio Medeiros gostaria. A gente não pode se esquecer que o Medeiros foi bem claro na semana passada em dizer que o Wellington Fagundes não precisava ser candidato a governador, que esse não era o projeto de Bolsonaro, que esse não era o projeto prioritário. Então, primeiro e segundo colocado é como se fosse o ensejo de ambos, Mauro e Medeiros segurando as mãos aí nas eleições de 2026 para o Senado. Muito bem, tem aqui rapidinho mais uma participação de um telespectador. Ele mandou no meu, porque ele não estava conseguindo, segundo ele, acessar aqui o da TV. Ele fala, boa noite, meu amigo Clebinho.
Estou tentando salvar o número do WhatsApp do Opinião, mas não consigo, não sei por quê. Primeiramente, parabenizar vocês pelo programa. Não sabia que vocês estavam no programa. Acho sua avaliação da candidatura da dona Virgínia fantástica. Mataria 3 coelhos com uma caixa d'água só. Como você falou, parabéns. Ô César, grato a você. O César é advogado, não é especializado em eleitoral, né? Trabalha no INCRA. É uma grande honra para nós ter a sua audiência, amigo. Tenha certeza disso. Aqui, rapidinho, em 30 segundos, fazer o destaque do Gazeta Digital, com uma fala muito legal aqui da prefeita Flávia. Pode ser, produção? Vamos lá? Flávia rechaça a ideia de Vanderlei assumir a prefeitura, abre aspas, a não ser que eu morra. O negócio está forte para a banda Várzea Grande, né? A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, do PL, disse que o presidente da Câmara, Vanderlei Cerqueira, do MDB, só assume o município se ela morrer. A fala foi feita em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, quando questionada por jornalistas sobre o fato de Cerqueira ter se tornado uma espécie de vice-prefeito da cidade. Abre aspas, ele, Vanderlei, não é vice-prefeito, tanto que ele não tomou posse como vice. E vamos esclarecer a população, o cargo de vice-prefeito está na vacância. O Vanderlei não assume nenhuma prefeitura de forma alguma, ressaltou a Flávia. É isso aí, tem mais possibilidades, na segunda a gente fala disso. Boa noite para você, feliz Páscoa, que você passe em paz com a sua família, você também, professora Cristiane. Obrigada, Cléber. Você também, professor. Todos nós. Até amanhã, se Deus quiser.